Bem-vindo de volta. Nessa aula vamos ver que há duas formas de ver quem enviou uma certa transação, mas essas duas formas têm resultados diferentes. Nós temos o MSG Sender, que já vimos na última aula, e o Transaction Orange. MSG Sender e TX Orange. Qual é a diferença? O MSG Sender retorna quem invocou a transação neste momento, e o Transaction Orange retorna quem inicializou a transação. Qual é a diferença? Bom, toda transação começa por uma conta externa. Contratos não inicializam transações, precisa de um agente externo. Então temos aqui uma conta externa que invocou, por exemplo, uma função neste contrato. Porém, contratos podem chamar funções em outros contratos. Então esse contrato aqui, ele pode chamar uma função nesse contrato, ou enviar Ether para uma conta externa. Então, aqui nesse primeiro momento, quando uma conta externa invoca uma transação neste contrato, tanto o message.sender quanto o transaction origin são o mesmo. É o endereço da conta externa. Porém, quando este segundo contrato invoca a transação neste contrato, há uma diferença. O msg.sender é aquele que invocou a transação. Então, é este contrato. Já o transaction origin é a origem da transação. Então, é a conta externa. Veja a diferença. Transaction Origin é sempre quem começou a transação e é sempre uma conta externa. MSG Sender é quem invocou a transação nesse momento. Então, pode ser tanto uma conta externa quanto uma conta de contrato. Uma conta de contrato intermediário que foi e invocou uma transação em outro contrato. Vamos ver isso funcionando aqui no código. Então, temos aqui o remix. Eu criei um novo contrato de nome Orange e aqui eu vou criar uma função, function, retorna endereços, que ela vai retornar tanto o MSG Sender quanto o Transaction Orange. Então, ela vai ser pública, vai ser view, e ela vai retornar agora dois address. Que vai ser uma dupla return. Return pode retornar quantos valores a gente quiser, basta colocar entre parênteses. Então, o primeiro vai ser o Message Sender e o segundo vai ser o Transaction Orange. Vou salvar, ele compilou e vou fazer o deploy nessa conta 5B3. Fiz aqui o deploy, vamos aqui embaixo, vamos executar essa função, retorna endereço, veja que os dois endereços, o message sender e o transaction orange, são o mesmo. Por quê? Nós estamos nessa primeira opção aqui, nós temos uma conta externa invocando uma função num contrato. Agora vamos usar um contrato para invocar outro contrato. E aí, para facilitar, para não termos que criar aqui dois contratos, que ainda não falei como é que a gente indica um contrato dentro de outro, eu vou invocar uma função deste mesmo contrato, porém externamente. E aí vamos ver como é que funciona isso, fazer essa invocação externa. Da seguinte forma, primeiro eu vou criar uma função chamada invoca externo. Ela vai ser public, view, e ela não vai retornar nada. Eu só quero mostrar a diferença. Na verdade, bom, tudo bem, vai ser pública. E aqui, essa função vai se chamar função externa e ela vai ser external. Certo? Agora sim, agora eu vou criar uma função de invoca externo. Eu quero invocar essa função externa aqui. Então, essa vai ser public, view, não retorna nada. Bom, essa função externa, como o nome diz, a visibilidade dela é external. E lembrando, funções públicas podem ser invocadas tanto do contrato quanto externamente. Funções externas só podem ser invocadas externamente. Então, se nós colocarmos aqui função externa, veja que deu erro. Por quê? Função externa não está visível, porque ela é externa. Porém, eu posso invocar ela neste momento como se eu estivesse invocando externamente. Como se este contrato fossem diferentes. Eles são o mesmo, estão no mesmo endereço, mas eles são diferentes. Então, eu vou invocar este contrato a partir deste. Eles são o mesmo contrato, só que eu invoco externamente. Como é que eu faço isso? Utilizando this. This, eu estou dizendo, invoque este contrato, só que externamente, e a função externa deste contrato.
veja, se eu salvar agora, não deu erro. Ele aceita. Quer dizer, essa função aqui é externa, eu não posso invocar ela dentro do contrato, mas se eu usar this.função externa, eu posso. Certo? E agora vamos ver qual vai ser o transaction orange e o message.send. Então aqui eu vou retornar dois endereços, address, mesma coisa, return, message.send e transaction.orange. Aqui ele vai retornar dois endereços, então também vou retornar dois endereços, address, e aqui eu vou retornar o que essa função retorna. Então essa função aqui retorna dois endereços que eu vou exibir aqui, certo? Vou fazer o deploy agora. Bom, eu posso invocar função externa, invoca externa e retorna endereço. Retorna endereço é aquela primeira. Tá. Vamos invocar agora função externa. Eu posso invocar, porque ela é externa, vai retornar o message.sender transaction.orange. Então, invocando função externa, veja que ambos são iguais. 5B, 5B. Por quê? Quem está invocando é a minha conta externa, está invocando essa função, então message sender transaction origem é mesmo. Agora eu vou invocar essa função aqui, invoca externo. Opa, veja como é diferente. Agora o message.sender é o F8 e o transaction orange é o 5B. Por que está acontecendo? Primeiro eu estou invocando essa função invoca externo. Então a minha conta está invocando a função invoca externo neste contrato. Certo? E o que invoca externo está fazendo? Está invocando a função externa, que também está nesse contrato, mas externamente, como se ele fosse outro. Então, a invoca externa está invocando a função neste contrato, mas como se ele fosse outro. Então, qual é o message.sender agora? O message.sender é o endereço deste contrato. Vamos verificar isso. Aqui no Remix, veja, F8 é o endereço do contrato. Veja o endereço do contrato aqui, F8. E o transaction orange é sempre a conta externa, é sempre a conta que iniciou tudo. Então, ela é sempre a 5B, porque lembrando, a 5B é aquela que começa a transação. Então, essa é a diferença entre o message.sender e o transaction orange. Quase sempre a gente usa message.sender. É muito difícil usar transaction orange, porém tem essa funcionalidade e é preciso conhecer.